Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa partida tem uma história muito interessante. Bob Fischer estava jogando o torneio de candidatos em Belgrado em 1959 e ele iria jogar contra Vassili Smyslov, esse campeão mundial, um potente jogador russo. No dia seguinte ele jogaria com esse jogador. Bob Fischer sempre com muitos problemas, sempre muito sozinho, sensibilizou Dmitry Bielica, que era um jornalista iugoslavo, e o Dmitry então se sensibilizou com isso e chamou o Bob Fischer: vamos sair hoje à noite, vamos para o cinema, vamos fazer alguma coisa e tal. E o Bob Fischer falou: tudo bem, vamos lá. E lá foram eles, lá em Belgrado, procurar um cinema onde passasse algum filme que desse para o Bob Fischer entender, que falasse inglês. E estava passando o filme Lust for Life, o único filme passando em inglês. Lust for Life contava a vida de Vincent van Gogh, aquele pintor genial que em um momento dramático da própria vida acabou cortando a própria orelha fora, né? E o Bob Fischer então, assistindo esse filme, quando viu essa cena e tal, ele pensou, chamou o Dmitry e falou o seguinte pro Dmitry: amanhã eu vou jogar contra o Smyslov. Se eu não vencer a partida amanhã contra o Smyslov, eu corto a minha orelha fora. Então o Bob Fischer, olha só, ele ia jogar de negras contra o ex-campeão mundial Smyslov. Pela primeira vez ele ia jogar contra esse jogador, não sabia como ele jogava e fez essa promessa. Então, valendo a orelha de Bob Fischer aqui essa partida, Vassili Smyslov, ex-campeão mundial de brancas, contra Robert James Fischer, o Bob Fischer. Temos aqui E4 pelo Smyslov e C5, então, a defesa siciliana aqui pelo Bob Fischer. Cavalo em F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6, cavalo C3 e aqui A6. O Bob Fischer vai para a defesa Najdorf, para a variante Najdorf da defesa siciliana. Temos bispo em G5, E6 e aqui F4, uma variante bastante aguda. Aí, bispo em E7, dama em F3, dama C7 e aqui grande roque. O Smyslov faz o grande roque, provavelmente esperando aí que o Bob Fischer faça o roque. Então teremos roques aí de lados opostos, muito provavelmente. Mas o Bob Fischer não perde tempo aqui para dar roque, ele segue desenvolvendo com o cavalo de bem em D7, G4 avançando aí, fazendo essa tempestade na ala do rei, B5, né? Aqui a gente vê uma partida já bem agressiva, as brancas atacando na ala do rei, a orelha do Bob Fischer já começa a dar uma esquentada, né? Aqui a partida continuou com bispo por F6, cavalo por F6 e G5 atacando aí o cavalo. O cavalo volta para D7 e agora bispo em H3 conectando as torres e preparando já um avanço, provavelmente com F5. Temos aqui B4 pelo Fischer atacando o cavalo, cavalo de 100 em E2 e agora bispo B7 completando o desenvolvimento das peças menores. Pressão total aqui também nessa longa diagonal, muito forte essa pressão. Temos rei em B1, cavalo aqui em C5 pressionando o ponto de E4 fortemente, cavalo em G3 protegendo e agora D5 tentando estourar essa diagonal, tentando abrir tudo. Temos F5, D por E4 e aqui dama em G4 colocando a dama em segurança e continua a pressão toda. Aqui o Vassili Smyslov está tentando tirar proveito do rei exposto do Fischer. Temos E por F5, cavalo de D aqui por F5 e agora G6, aqui o lance valente do Fischer parando as ambições na ala do rei atacando o cavalo. Cavalo por E7, dama por E7 e agora dama aqui em F4. Temos roque pelo Bob Fischer finalmente aí no lance 21. O Bob Fischer coloca o rei dele em segurança e agora o Bob Fischer tem um peão passado perigoso aqui na coluna E. Então a orelha do Fischer já começa a ficar numa temperatura um pouquinho melhor, né? Aqui a partida segue com torre em D6, agora torre de A em D8, torre em F6 e agora torre aqui em D5. Bispo em G4, cavalo em D7 atacando a torre, torre em F1 deixando então aqui a torre em F6, mas o Bob Fischer prefere aqui jogar sabiamente com outro lance, né? Aqui se o Bob Fischer tivesse capturado a torre, não foi o lance jogado, aqui depois de G por F6 esse lance ataca a dama, as brancas têm um ataque violento, né? Então aqui as pretas teriam que tentar jogar um lance como G5 e depois de F por E7, então G por F4, aqui as brancas poderiam capturar simplesmente a torre promovendo para a dama e seguir com o cavalo por E4. Não, torre por F4 seria até melhor, com uma posição vantajosa para as brancas, né? Uma peça a mais. Aqui o Bob Fischer teria problemas, né? Estaria com a orelha em sérios riscos, então por isso que aqui o Bob Fischer não
não faz esse lance. Na verdade, ele ia fazer esse lance, aí a orelha dele começou a esquentar demais, ele, não, é melhor eu fazer outra coisa, né? Então aqui o Bob Fischer segue com E3, a partida continuou com B3, e agora torre aqui em D2, a torre na sétima. Temos bispo por D7, torre por D7, a torre volta, torre E1, torre E8, botando total defesa aqui nesse peão passado. H4, tentando continuar as agressões na ala do rei, e agora dama em C5. Temos dama em C4 propondo aí a troca das damas. Propondo aí a troca das damas, temos dama por C4, B por C4 e agora torre D4. É o tipo de final que o Bob Fischer adora. Aqui ele já está dando um duplo nesses peões. Temos C5, torre por H4 e C6. O peão já na sexta horizontal, peão protegido aqui pela torre. Temos bispo em C8 e agora torre em D6. Torre C4, o peão passado vira prioridade, mas também temos uma pressão aqui no ponto de C2. Rei em B2, rei G7, rei B3 atacando a torre, torre em G4, ataca o cavalo, ataca o peão. Temos aqui cavalo em E2 e torre em E6 propondo as trocas. Torre de em D1, torre em G2 atacando o cavalo em F4, contra-atacando. Opa, um duplo aqui, né? Forçando as trocas, portanto. Temos torre por D6 e aqui torre em D2, tentando trocar e criar um peão. E tentando criar um peão imparável aqui na coluna D, né? Temos torre em D3, torre F2 atacando o cavalo, torre D4 protegendo e aqui E2. Cavalo em D3 aqui pelo Smyslov, segurando a promoção do peão e atacando também a torre. E Bob Fischer faz o lance bispo em F5, olha que legal, né? O cavalo não pode capturar a torre por conta da promoção do peão. Então a partida continuou agora com C7. O Smyslov também tem um peão perigoso aí na sétima horizontal. Temos torre em F3 aqui na posição, C8 promovendo para a dama, bispo por C8, torre em E4, tentando se livrar aqui do peão passado. Bispo em F5, torre por E2, bispo por D3, C por D3 e torre por D3. Cheque, rei por B4 e a gente tem esse final, então, Bob Fischer com 2 peões a mais. Torre em D5, atacando o peão, torre G2 defendendo, H6 forçando a troca, G por H6, cheque, rei por H6. E depois de A4 e G5 nessa posição, a partida ainda continua, desculpem, torre C2, torre D6, rei aqui em C5 e torre E6. E nessa posição, o Vasily Smyslov abandona aí a partida. O Bob Fischer garantiu a sua orelha intacta aí depois desse abandono, né? E aqui realmente Bob Fischer com 2 peões a mais, 2 peões passados e conectados aqui na ala do rei, vão fazer um estrago gigantesco, né? Por isso que nessa posição o Smyslov aí abandonou, né? E poupou aí o Bob Fischer daquela situação dramática de Van Gogh, né? E aqui vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, né? E a gente vê que realmente o Smyslov não acertou muito a mão aí, a precisão nessa partida, né? Como uma toda boa siciliana, Najdorf com F4 e tudo mais, são partidas muito difíceis de se achar os lances e tal, né? Mas o Bob Fischer foi bem preciso aqui, 94,1% de precisão para o Fischer, 67,2% de precisão aí para o Smyslov. O Bob Fischer achou mais aqui os melhores lances, né? 28 contra 20, errou menos, apesar de tantos erros aqui apontados pelos computadores. A maioria dos erros de Fischer ele estava melhor e foi apenas questão de não achar o melhor lance, mas continuar vencendo, né? E vamos ver aqui onde é que o Smyslov perdeu a mão, né? Vamos lá, vamos voltar aqui no tabuleiro. Mas foi principalmente aqui nessa posição, pessoal. Aqui o Smyslov faz o lance cavalo de D por F5 e tem um detalhe bobo aqui, mas cavalo de G por F5 faria toda a diferença, tá? Então ao invés de capturar com esse, capturar com o de G. A diferença é que os cavalos ficam mais avançados. Tá? Então, por exemplo, o cavalo aqui de G por F5, roque, seguiria provavelmente com dama G3, bispo em D8, cavalo D6, bispo E7, cavalo volta para F5, bispo E8, e aqui poderia ter repetição, né? Se as brancas quisessem continuar jogando aqui, depois de cavalo D6, bispo E7, poderiam tentar ainda cavalo aqui de 4 aqui em F5, depois de bispo por D6, torre por D6, E3, por exemplo, dama em E5, cavalo E6 seria uma possibilidade, protegendo aqui o checkmate, né? E aqui não adianta querer sacrificar a torre, porque o peão captura e a dama estaria protegendo lá em G7. Tá? Então G7 está muito bem protegido. Aqui poderia seguir com torre de H em D1, né? Simplesmente torre de A em D8, dama por E3, A5. E a gente teria uma posição equilibrada, aí, tanto em termos materiais
quanto em termos posicionais, tá? Poderia seguir tranquilamente dessa forma, né? Mas por incrível que pareça, não capturando com esse cavalo e capturando com o outro fez toda a diferença, né? Por conta aqui da sequência de G6, cavalo por E7, dama por E7. E agora esse cavalo aqui não tem facilidade de jogo, né? As pretas têm um peão passado perigosíssimo, uma diagonal maravilhosa e é difícil de jogar, né? Mais uma vez como continuou a partida, né? Aqui então dessa forma, não caindo na cilada aqui, né? Esses jogadores são perigosos, né? Aqui você pensa que você está ganhando e numa dessas você leva uma rasteira e perde, não viu da onde veio o chute, né? Então aqui E3, jogando certo, Fischer de forma precisa, né? Nesse momento principalmente. E aqui o Fischer fez o que ele mais sabe fazer, levar aí para o final vencedor e com a sua técnica muito apurada, né? Aqui simplesmente ele foi melhorando a posição aí das peças, criou aí uma série de ameaças aí de promover peão, né? E aqui realmente fez algumas concessões, né? Entregou o peão passado e tudo mais, mas se encaminhou para esse final aí vencedor. Aqui mais alguns lances e a partida terminou aí dessa forma. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, dessa história também. Quero agradecer aí os inscritos que me fizeram a sugestão dessa partida para contar essa história também. E eu achei sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!